Iguais as nossas, igual das pessoas? As mesmas emoções. Isso é uma questão que vem sendo discutida cada vez mais, mas desde 1960 para cá tem crescido e as pessoas têm percebido isso. Eles sentem a mesma coisa, medo, alegria, a felicidade, pânico, frustração, eles têm também. Depressão pode acontecer em bicho também? Pode, pode. Tá tendo, as pessoas estão começando a perceber cada vez mais que esses sentimentos também, porque as pessoas se preocupam muito no bem-estar físico, se tem comida, se tem água, se tem abrigo, mas esquece do bem-estar mental, são esses sentimentos que a gente precisa prestar bastante atenção para poder estar tratando esse lado também. E quais que são os sinais que o dono, a dona precisa ficar esperto se o cachorro está apresentando um quadro depressivo ou não? Então, na depressão, a primeira coisa que eles começam a fazer, eles ficam cada vez mais isolados, eles tentam evitar muitas vezes o toque, até mesmo do tutor, aquele agrada, aquela coisa, eles não querem. Ficam mais apático, quietinho, não interage muito não tem tanto vínculo mais com a família, eles vão ficando cada vez mais depressivos igual as pessoas. Pode chegar o caso de precisar até de medicação. Medicação, algumas vezes precisa. Muitas vezes a gente só melhorando a rotina, melhorando as atividades, tudo, a gente consegue ter uma boa resposta, mas algumas vezes medicação entra no caso. Qual que é a principal dica ou as principais dicas para um cachorrinho ou um gatinho depressivo, para o dono saber lidar com isso? Geralmente a depressão ela vem quando tem alguma mudança muito repentina na rotina ou quando ele perde um ente querido, pode ser até mesmo outro animal da família ou ele muda de família, isso é bastante comum. E aí ela vai perceber que ele está muito diferente do habitual, pode ver aqui a alegria deles em estar com gente, e quando o animal está depressivo, ele até pode vir fazer uma festa, mas geralmente ele fica mais esguio, fica mais quieto, evita contato. E é importante estar atento a isso, que as pessoas às vezes acham que ficou mais velhinho, ou ele ficou adulto, então é do comportamento normal. Não é do comportamento, né? O comportamento natural é a gente sempre ter alegria. Tá feliz, né? Sim. Aconteceu muito das pessoas estarem mais em casa, home office, por causa da pandemia, agora estão voltando à rotina. O bicho que estava acostumado com a presença dos donos agora tem que lidar com a ausência. Isso pode gerar depressão, ansiedade? Pode gerar tanto a depressão quanto a ansiedade também. A depressão ela entra no fato da onde as pessoas elas acabam ficando muito tempo na época em que estava fora, né, trabalhando dentro de casa no home office, elas ficavam praticamente 24 horas com os animais e agora os animais estão ficando sozinhos, então eles não aprenderam a ficar sozinhos. Então acaba mudando a rotina, que pode gerar uma depressão ou mesmo uma ansiedade que entra nos casos dos animais que começam a destruir a casa, latem excessivamente, incomoda vizinho. Tem diversos aí sinais de ansiedade que muitas vezes as pessoas também passam despercebidas, acreditam, é um comportamento natural, que também não é. Sim, a ansiedade está muito ligada àquele mau comportamento, o cachorro que começou a destruir as coisas, por exemplo. Começa a destruir as coisas, tem automutilação, morde o rabo, fica lambendo a pata em excesso, cachorro que late demais por qualquer coisa, principalmente não consegue ficar sozinho. Muito ofegância, tem cachorro que vomita, urina e defeca fora de lugar e aí a pessoa confunde com, tá querendo chamar atenção. Isso tudo é ansiedade. Dicas, né, para os donos que os cachorros estão aprontando quando ficam sozinhos, reflexo de ansiedade. Então, a primeira coisa que eu diria seria acostumar o animal a ficar sozinho, porque eles não sabem ficar sozinhos. E as pessoas têm costume de achar bonito o animal andando atrás dela o tempo todo pela casa, aquele grude, aquele amor. Mas no momento em que precisa, eles acabam tendo essa ansiedade. E como consegue fazer ele acostumar? Então, seria assim, mesmo com você dentro de casa, você pode começar a deixar o animal preso, não digo preso, confinado, mas assim, você entrou no quarto, fecha a porta do quarto, deixa ele do lado de fora. Sim. Nem que seja por alguns minutinhos, em seguida você já abre para receber. Só que quando você abrir para receber, você não vai fazer festa, você vai abrir como se fosse a coisa mais normal, continuar fazendo essa atividade. E com o tempo você vai aumentando o tempo desse afastamento, dessa sua ausência na presença dele. O ideal é sempre fazer quando você estiver dentro de casa, para ele não estar te vendo, mas ele está sentindo o seu cheiro e está te ouvindo. E aos poucos você vai acostumando a sair também de casa. Então assim, você não precisa sair. Mas você inventa uma história lá, deixa ele em casa, sai, vai para a calçada, fica uns 5 minutinhos, volta. Aí depois, com o tempo, você vai aumentando para 10 minutos, 20 minutos, até ele acostumar que você vai sair, vai voltar e tá tudo bem. E quando você pega uma arte, chegou a almofada tá destruída, o vaso tá revirado? Não adianta brigar.
Isso é o que todo mundo faz. Briga, dá bronca e fala, igual como se fosse criança, que a gente humaniza muito eles, mas cachorro fala cachorrês e a gente fala português. Então eles não vão entender. Aquela bronca que você tá dando, ela só vai estar dando atenção. Então, na verdade, ele entende como um agrado. Então, melhor ignorar. Então, o ideal, na verdade, é ignorar, porque não adianta você brigar. E você não deve direcionar atenção para ele. Você tem que direcionar atenção no momento de ensinar. Então, de filhote, aquele filhotinho que está roendo móvel, está roendo alguma coisa, em vez de você brigar, pega um brinquedo que ele possa destruir e você começa a brincar com ele, com aquele brinquedo, até chamar a atenção dele e mudar o foco. Um dos costumes que as pessoas têm também é de se despedir do cachorro quando vai sair, que é outra coisa que gera ansiedade, porque quando você se você se despede dele, ele já sabe que naquele momento ele vai ficar sozinho, então ele já começa a gerar uma ansiedade grande. Outra dica que eu daria é não se despeça. Uns 15 minutos, meia hora antes de você sair, você já começa a ignorar ele pela casa. Não dá tanta atenção, nada. Precisa sair, pega suas coisas, sai de casa como se nada fosse. Ou então, se ele já tem algum brinquedo que ele já está acostumado, dá o brinquedinho para ele começar a brincar. E aí você sai tranquilamente, que provavelmente a ansiedade vai baixando. E acho que uma última dúvida, assim, que muita gente pensa, tem um cachorrinho só, ele fica sozinho, ele faz bagunça ou ele fica triste. Arrumar outro cachorro ajuda? Depende muito, isso tem que ser muito, muito, muito estudado. As pessoas têm esse conceito de, vou ajudar um companheiro porque para ele não ficar sozinho, um faz companhia para o outro. Mas pensa bem, Thiago, se você já tem um problema, imagina arrumar outro. Muitas vezes você pode dobrar esse problema. Tem que aprender a lidar com um primeiro. Primeiro a lidar com um para depois você tentar ter o outro aí. E muitas vezes, às vezes pode dar certo de você arrumar, mas eu pensaria muito bem antes disso. Fica a dica, cuidado, hein?